Efésios 4, do 1 ao 6. Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e age por meio de todos, e está em todos. Vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela chance que tivemos de ler mais um trecho das Sagradas Escrituras aqui nessa manhã. Clamamos que o Senhor fale conosco poderosamente, que o Espírito Santo nos ilumine para que consigamos compreender a Tua vontade revelada nas Sagradas Escrituras. Fale conosco mais uma vez, ó Pai. Glorifica o Seu nome aqui em nosso meio mais uma vez. Edifica a Tua igreja mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, aprender doutrinas é fundamental para a vida cristã. Não existe vida cristã sadia sem a compreensão de doutrinas bíblicas. As grandes confusões que existem no meio evangélico são resultado direto da falta de estudo doutrinário, da falta de ensino doutrinário. Há igrejas inteiras, ou denominações inteiras, por exemplo, que ignoram a necessidade do ensino doutrinário, a necessidade das doutrinas. Há igrejas que se opõem ao ensino de doutrinas. E há também igrejas que confundem doutrinas com costumes. E chama de doutrina o que eles entendem sobre adequado, sobre corte de cabelo, vestes, ou coisa semelhante a isso. E isso não é doutrina. Ou seja, o resultado são crentes confusos, crentes fracos e crentes que dão mau testemunhos. Por quê? Porque não se ensina doutrinas na maioria das igrejas evangélicas. Porém, apesar de reconhecermos a necessidade do conhecimento doutrinário, nós sabemos também que o conhecimento doutrinário não pode ser apenas algo teórico. A igreja não pode aprender doutrina somente para acumular informações em sua cabeça. O conhecimento doutrinário não pode ficar retido na mente, mas ele tem que descer ao coração e gerar transformação de vida. É através do conhecimento doutrinário que nós moldamos a nossa forma de viver. É através do conhecimento doutrinário, somente conhecendo doutrinas, que nós viveremos de uma forma digna de um cristão. É impossível nós vivermos de forma digna sem o conhecimento doutrinário. Para isso que ao conhecermos doutrinas, ao aprendermos doutrinas bíblicas, as doutrinas têm que ser aplicadas em nossa vida diária. Não aprendemos doutrinas bíblicas para postar na internet. Não aprendemos doutrinas bíblicas para parecermos mais inteligentes. E também nós não aprendemos doutrinas bíblicas para debater teologia. Não é essa a razão pela qual aprendemos doutrina. Mas nós aprendemos doutrinas bíblicas para vivermos de modo digno do Senhor. Como escreveu o reverendo Hernanes Dias Lopes, preste atenção,
A vida é a consequência da doutrina. A doutrina é a base da vida. O que cremos determina como vivemos. Por isso a necessidade do conhecimento doutrinário. E por isso também a necessidade de nós não conhecermos doutrina apenas de forma teórica. Virmos para a igreja, acumularmos informações em nossa mente e sairmos daqui sem transformação de vida. Tudo que aprendemos nas bíblicas deve gerar transformação em nossa vida. Tem que ter ou implicações práticas no nosso dia a dia. Em Efésios percebemos essa preocupação do apóstolo Paulo. Ele usou a primeira parte da carta somente para ensinar doutrinas. E agora, é como se Paulo dobrasse uma esquina e a partir do capítulo 4, ele passasse a ensinar como a igreja deve viver, sabendo de tudo que ele ensinou até o capítulo 3. É como se a metade da carta fosse teórica e a outra metade fosse prática. Paulo usa a primeira parte da carta para nos ensinar doutrinas fundamentais. Nos 3 primeiros capítulos, aprendemos doutrinas fundamentais para a nossa fé. Aprendemos, por exemplo, como a salvação é uma obra da Trindade Santa, como Deus Pai nos escolheu e nos predestinou, como Deus Filho nos redimiu, como Deus Espírito Santo nos batizou. Aprendemos sobre as consequências da queda, já no capítulo 2. No capítulo 2 aprendemos a doutrina da queda, aprendemos a doutrina da salvação apenas pela graça. Ainda no capítulo 2, aprendemos a doutrina que nos ensina que não há mais separação entre judeus e gentios. O pacto da graça de Deus, que era feita somente entre os judeus, em Cristo Jesus, foi estendida para toda a humanidade. Isso aprendemos até o capítulo 3. São doutrinas que aprendemos aqui, até o capítulo 3. Aprendemos semana passada sobre como a igreja deve viver e pelo que a igreja deve orar, por força, por vigor. Enfim, irmão, resumindo, até o capítulo 3 da carta aos Efésios, Paulo está ensinando doutrina, 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 doutrina e doutrina. E agora, a partir do capítulo 4, ele vai nos ensinar a como viver de acordo com tudo aquilo que aprendemos até então. Parte teórica da carta, e agora entramos na parte prática da carta aos Efésios. Sabe por quê? Porque não tem como desconectar a vida de conhecimento, vida de doutrina. Não tem como. Existe sim algumas pessoas que optaram a estudarem doutrina bíblica apenas para debater teologia, para postar meme na internet, apenas para isso. Mas não é assim que nós aprendemos com a palavra de Deus. Nós aprendemos que nós aprendemos doutrinas para moldar a nossa forma de viver. Isso nós conhecemos, nós aprendemos e vimos claramente aqui na carta aos Efésios. Os 3 primeiros capítulos da carta são dedicados ao ensino doutrinário. E os 3 capítulos últimos são dedicados a ensinar como viver, segundo tudo que aprendemos. E é o que nós veremos a partir de hoje. O capítulo 4 pode ser dividido em 2 grandes seções, para melhor compreensão. Do versículo 1 ao versículo 16, Paulo fez um chamado à unidade da igreja. Repetindo, do versículo 1 ao 16, encontramos um chamado à unidade. E do versículo 17 ao 32, ele nos faz um chamado à santidade. 2 das principais marcas que devem ser encontradas em todas as igrejas saudáveis: unidade e santidade. Isso veremos agora, passo a passo. Mantenha a sua Bíblia aberta, que vai ser melhor para você. A primeira parte, Paulo nos faz um chamado à unidade. Olha o versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Vamos entender o contexto que ele escreveu essa carta.
Paulo escreveu essas palavras em um contexto definido por divisões. A sociedade romana era caracterizada por divisões, a sociedade era dividida por classes e por grupos muito bem definidos, muito bem definidos. Cada grupo tinha suas obrigações e cada grupo tinha os seus privilégios. A sociedade era dividida entre patrícios e plebeus, entre homens e mulheres, entre ricos e pobres, entre livres e escravos. As divisões sociais era muito bem definida na sociedade romana antiga. Muito bem. Em outro momento, Paulo trata desse tipo de divisão, tentando fazer os irmãos entenderem que a sociedade era dividida em grupos, mas que a igreja não pode ser. Paulo queria levar os cristãos a compreenderem que a divisão que existe lá fora não pode existir aqui dentro. Escrevendo aos Gálatas, olha só, Gálatas capítulo 3, versículo 28 e 26 e 28, eu vou ler para os irmãos, que eu trouxe na versão NVI, que está mais claro. Gálatas 3, 26 e 28, diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então, escrevendo aos Gálatas, Paulo deixou claro que na casa de Deus, no reino de Deus, debaixo do senhorio de Cristo, não existe mais as divisões que existem lá no mundo. O mundo é dividido em classes. O mundo é dividido em grupos, mas a igreja não pode ser. Isso ele ensinou aos Gálatas. Ou seja, segundo Paulo, no reino de Deus, as coisas devem ser diferentes que são lá fora. Em momento nenhum, Paulo disse que essas divisões acabam. Paulo não disse que aquele que era escravo deixou de ser escravo porque tornou-se um cristão. Paulo não disse que o rico e o pobre passaram a ser iguais lá fora porque tornaram-se cristãos. Não. Paulo está dizendo que essa divisão da sociedade continua existindo, mas ela não tem mais importância, é aqui dentro. É aqui dentro que não tem mais importância alguma. Essa divisão não tem mais valor aqui, dentro, no reino de Deus, são todos iguais. Ou seja, Paulo está alertando aos Gálatas e agora alerta aos Efésios que a igreja, nesse ponto, precisa ser completamente diferente de sua sociedade. Ainda que a sociedade seja caracterizada por suas divisões, na igreja não pode ser. A igreja não pode ter esse tipo de divisão. A igreja deveria viver em unidade. Unidade, não é uniformidade. Uniformidade é todos serem iguais. Unidade é todos terem a mesma causa, o mesmo propósito, ainda que sejam pessoas diferentes. Viver em unidade é algo tão difícil que Paulo iniciou escrevendo rogo-vos. Está assim na tua Bíblia? Rogo-vos, ou seja, eu faço um apelo a vocês. Paulo sabia que estava para pedir algo dificílimo. Se não fosse, ele não falaria rogo-vos. Ele chegaria e falaria: irmão, eu tenho uma ideia, eu tive uma ideia, vamos ser unidos? Moleza, você vai chegar aqui, todo mundo vai viver em união. Não, ele clamou, ele fez um apelo. E qual foi o apelo de Paulo? Ainda aqui no versículo 1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno a que fostes chamados. Nesse andar de modo que for chamado é viver como corpo. É superar as diferenças, é viver em unidade, mesmo nós sendo tão diferentes uns dos outros. Ou como diz o versículo 2, com toda humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportar significa sustentar.
Suportar significa servir de suporte. Suportar não é tolerar, no sentido de você fazer algo contra a vontade. Eu tolero ele porque a Bíblia manda suportar os meus irmãos. Não é isso. Suportar é viver de suporte, é servir de suporte, é sustentar uns aos outros, mesmo considerando a diferença do outro. É isso que a Bíblia manda. Agora pense nisso na sociedade romana. Rico e pobre, dentro da casa de Deus, um sustentando o outro. Homens e mulheres que tinham papéis tão distintos na sociedade, dentro da casa de Deus, um sustentando o outro. Senhores e escravos, com papéis tão distintos na sociedade, mas dentro da casa de Deus, um sustentando o outro. Tem como pensar em um milagre maior do que esse? Rico e pobre vivendo juntos como irmão, sem cobiça de um e sem o desprezo do outro. Homens e mulheres vivendo como irmãos, sem contenda e nem violência. Pretos e negros, patrões e empregados, cultos e analfabetos, todos servindo ao Senhor no mesmo lugar e sustentando um ao outro para que o outro não caia. É um milagre que somente a fé em Jesus pode fazer. Algo inimaginável para uma sociedade como a sociedade romana, dividida em classes. Ou algo inimaginável para uma sociedade como a nossa sociedade, que fomenta a luta de classes e a guerra entre os sexos, principalmente. O que a cultura fomenta é a divisão. Há um espírito maligno operando na humanidade que fomenta a divisão. Mulheres e homens têm que se odiar. Patrões e empregados têm que se odiarem. Negros e brancos devem se odiarem. A sociedade prega divisão. A cultura prega divisão. Não era diferente da sociedade antiga. Só há um meio, preste atenção em mim aqui, ó. Só há um meio de negros e brancos serem iguais, pobres e ricos serem iguais, homens e mulheres serem iguais, que é através da fé em Jesus. Não há outra ferramenta de equilibrar essa balança, senão através da fé em Jesus. Preste atenção. Aqui tem um ponto polêmico. Difícil. Paulo não disse que o escravo deixa de ser escravo, e olha que na concepção dele era escravo de verdade. Toda vez que aparece servo na literatura do Novo Testamento, está falando de escravos. O escravo não deixa de ser escravo porque está na casa de Deus. A condição social lá fora permanece a mesma. Aqui dentro que muda tudo. É aqui dentro que não faz mais diferença entre senhores e escravos, entre homens e mulheres, entre patrão e empregado. É fácil isso? É fácil nós alcançarmos essa unidade ao ponto de você olhar alguém que o mundo diz que é seu inimigo, seu adversário, como seu irmão, ao ponto de sustentá-lo para não cair? É fácil isso acontecer? Fala a verdade, nós nos dividimos por questões bem menores do que essas. A pessoa pode ser do seu sexo, da sua cor, da sua classe social, mas se você não for com a cara dela, não há o que faça ser diferente. Isso é pecado, é o pecado que habita em nós, que ainda trabalha pela divisão do corpo. O texto bíblico está deixando claro que devemos suportar, ser suporte de pessoas tão distintas a nós, tão diferentes de nós. Não apenas dos nossos iguais. Mas é algo difícil. Tão difícil que Paulo diz que nós precisamos nos esforçar. Olha o versículo 3. Versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz.
Paulo não romantiza os relacionamentos dentro da igreja. O apóstolo Paulo não diz que uma vez que nós somos aceitos no rol de membro, automaticamente vai ser gerada uma comunhão aqui entre nós. Paulo não diz que a comunhão entre nós, que a unidade, é como uma planta que floresce e cresce sozinha, sem a gente fazer nada. Não é isso. Paulo diz que naturalmente, ou seja, nós aprendemos que naturalmente nós somos dados a divisões. Naturalmente nós paramos e interrompemos os nossos relacionamentos na primeira barreira. Somos até pessoas abertas, receptivas, mas é fácil acontecer algo que nos afasta uma das outras. É por isso que Paulo está dizendo o seguinte, vocês precisam se esforçar para isso. Em outra versão, esse texto está assim, façam todo o esforço para conservar a unidade. A unidade na igreja não vai acontecer de forma natural. Não vai. Eu sentado no meu banco, o irmão sentado do lado dele, a gente canta junto, depois vai cada um para o seu lado e não... Naturalmente não vai ter unidade nesse lugar, naturalmente. Por isso que Paulo está falando o seguinte, só haverá unidade se vocês se esforçarem. É esforço. É passar por cima de algo que em outra época vocês não passariam. É engolir algo que em outro momento vocês não engoliriam. É absorver algo que em outra época não absorveriam. É tratar com gente que em outro momento vocês não tratariam. É se posicionar de forma diferente, completamente oposta do que se relaciona, do que acontece lá na sociedade lá fora. Lá fora existe um conceito de afinidade, em que as pessoas se relacionam segundo as suas afinidades. Aqui dentro não. Não. Ou pelo menos não era para ser assim. Uma das grandes sacadas das igrejas que trabalham com crescimento, com modelo de crescimento é esse. É você desenvolver ministérios de afinidades. Vamos desenvolver aqui um ministério para jovens casados, só vem jovens casados. Vamos ver um departamento ali para solteiros com mais de 40 anos. Deve ser um departamento só para militares da ativa. Porque os caras têm um vocabulário igual, eles têm a mesma história, então eles se entendem. Não vai ter um ali só para mãe solteira, outro. Então você cria um monte de departamentos relacionados, fundamentado com afinidades. Isso gera crescimento, inchaço, melhor dizendo. E a igreja continua dividida. A igreja continua dividida. Conheci uma igreja que não tinha trabalho com jovens. Não tinha trabalho com jovens. A primeira coisa que falava é que tem que ter um trabalho com jovens. Tem que ter trabalho com jovens. Tem que ter um trabalho com jovens aqui. Tem que ter. Falei, tem que ter ou pode ter? Tem que ter ou pode ter? Não, tem que ter um trabalho com jovens. E eu via os jovens daquela igreja completamente inteirados na igreja. Os jovens dirigiam culto e participavam da classe da escola dominical em conjunto. Os jovens muito incluídos no dia a dia e trabalhando, e obreiros. Falei, rapaz, tem necessidade zero. Eu vou colocar uma divisão onde não existe divisão. Está todo mundo junto. Para que eu vou criar grupos de afinidades? Nós podemos, e aqui na igreja a gente trabalha com isso. Ontem as mulheres estavam reunidas aqui tratando de assuntos concernentes à sua realidade. É bom que tenha. Estão me entendendo? É bom que tenha um trabalho com jovens que vai começar no próximo sábado. É bom que tenha, mas não é fundamental para a igreja. O fundamental para a igreja é que todos ouçam a palavra de Deus e que todos juntos sejam instruídos segundo a palavra de Deus. Agora, se pudermos ter departamentos específicos tratando de algumas áreas, é bom que tenha. Desde que isso não fira a unidade da igreja. Quando isso começa a ferir a unidade da igreja? Quando eu só venho para o Docmus. Eu sou jovem, só venho para o Docmus. Não estou aqui domingo de manhã. Feriu a unidade. Feriu a unidade.
Essa filosofia de dividir pessoas por afinidade é mundana, não é nossa. Paulo exorta que nós devemos trabalhar arduamente pela unidade. E por que ele faz isso? Porque ele sabia que naturalmente nós somos desunidos, naturalmente nós nos detemos nas barreiras que nos separam, naturalmente nós nos afastamos das pessoas mais diferentes ou das mais difíceis. Segundo a palavra de Deus, a unidade na igreja não é algo que vai acontecer naturalmente. Você precisa se esforçar para ter comunhão com teu irmão. É isso que a palavra está dizendo. Não selecionar com quem você vai se relacionar e com quem não vai. Não fazer uma lista com quem você vai ter afinidade ou com quem não vai. Quem você vai convidar para sua casa e quem não pode ir na tua casa. Não procurar na hora do café ou no pós-culto somente as mesmas pessoas de sempre. Se você não chegar de forma consciente, disposta hoje, por exemplo, a falar com alguém que de repente você nunca falou, essa unidade nunca vai acontecer em nossa igreja. Tem que ter esforço. Tem que ter trabalho árduo. E o apóstolo segue explicando o porquê devemos ser unidos. Olha o versículo 4, e o 5 e o 6. Porque há somente um corpo e um espírito, e também foste chamado numa só esperança da vossa vocação, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus que é Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos. O raciocínio aqui é o seguinte: se só há uma igreja, um só batismo, um só Espírito, uma só fé, um só Deus, por que vocês vão se dividir em grupos dentro da igreja? Se vocês pertencem ao mesmo corpo, se vocês são membros do mesmo corpo, por que você vai definir com quem se relacionar e com quem não se relacionar dentro da igreja? Paulo seguiu explicando que a unidade da igreja foi a razão pela qual Deus deu dons e ministérios aos crentes. Vou repetir. Paulo explica que Deus nos forneceu dons e ministérios para que a igreja fosse unida, para trabalhar pela unidade da igreja. Ao versículo 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para quê? Olhe para mim. O apóstolo está dizendo que foi o Senhor quem determinou que na igreja haveria líderes, ministros e mestres. Foi o Senhor quem definiu isso. Mas a grande pergunta é, para quê? Para que o Senhor deu líderes, ministros, gente vocacionada e mestres para a igreja? A resposta correta é, para servirem a igreja visando a unidade. A função dos líderes, a função dos mestres, a função dos oficiais, a função dos diáconos, dos líderes de departamento, daqueles que mesmo sem ter um título ou um cargo, se sentem vocacionados a servir a igreja, a função deles é trabalhar pela unidade do corpo. Ao versículo 12. Com vistas, ou seja, ele fez o que ele fez, ele separou e deu dons aos homens, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé. A unidade da fé. E do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, o Senhor capacitou os crentes com dons para que a igreja chegasse à unidade da fé. Dons não devem servir para dividir-nos. Isso aconteceu na igreja aos Coríntios, na igreja de Corinto. Na igreja de Corinto, as pessoas que eram dotadas de algum dom conseguiam dividir a igreja. Isso acontece em muitas igrejas. Paulo está nos ensinando, a palavra está nos ensinando, que se você tem um dom, se você tem uma vocação, pastor, não fui reconhecido ainda a vocação que eu tenho, mas se você tem, é para você trabalhar
pela unidade do corpo, e não pela divisão do corpo. Paulo termina essa sessão explicando que somente através da unidade é que a igreja se desenvolverá. Olha o versículo 15 e 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Que alegria, que maravilha. Paulo está dizendo o seguinte, a igreja só vai se desenvolver quando cada um estiver ligado ao outro. Quando um membro estiver ligado ao outro e cada um efetuando o que foi chamado para fazer, cada um cooperando com o que pode, aí haverá crescimento, aí haverá desenvolvimento. No que ele chamou, que efetua justa cooperação de cada parte, ou seja, todo mundo trabalhando, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, em amor. E assim Paulo termina essa sessão que fala da unidade. Poderíamos hoje falar somente da unidade, mas temos outro assunto para tratar ainda aqui no capítulo 4. Mas somente nessa primeira sessão nós nos despertamos para a necessidade de investirmos a nossa força. Estou falando de cada um dos irmãos, cada um investir a sua própria força na unidade do corpo. Esquecendo as barreiras. Olhando as diferenças, e as diferenças sempre existirão, mas superando as diferenças. Somos bem diferentes, irmãos. Somos bem estranhos uns aos outros. Mas somos todos iguais diante de Deus. Todos iguais diante de Deus. Pense naquela pessoa mais problemática da congregação. Aquela pessoa que você acha mais estranha, mais esquisita. Pensa nela. Não precisa falar não, para não quero te matar de vergonha aqui, arrumar problema para você. Né? Tem algumas pessoas que não conseguem se conter, aí pensa, aí acaba pronunciando, e eu sou bom em ler lábios, né? Pense naquela pessoa que você acha mais chata, mais difícil. Comece se esforçando para servir a ela. Vai ficar mais fácil depois de você servir os outros. Sustentando essa pessoa mais difícil, lidando com essa pessoa mais difícil, vai ficar mais fácil depois de você lidar com os outros. Mas na segunda parte desse capítulo, Paulo faz um apelo, um chamado à santidade. A igreja deve ser unida e santa. Primeiramente, ele aponta para a santidade cristã como resposta ao modo de vida da sociedade. Olha o versículo 17. Versículo 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis mais, ou que não mais andeis, como andam também os gentios. Isso aqui é importante. Já aprendemos que gentio era todo o povo que não era judeu. Os efésios eram gentios. Os efésios eram gentios. Paulo está dizendo o seguinte, uma vez que vocês receberam Cristo Jesus, uma vez que vocês foram salvos em Cristo, a salvação deve resultar em mudança de vida visível. As práticas devem mudar. A salvação no Senhor Jesus não é algo que acontece somente subjetivamente em nosso coração. Eu sei que eu sou salvo e não me interesso mais com o que os outros pensam. Não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que a salvação em Jesus vai resultar numa forma de vida diferente. Paulo está dizendo a vocês, agora não podem andar mais como os gentios. Como a sociedade de vocês. E como andavam os gentios? Como viviam os gentios? Segundo Paulo, o problema dos gentios era a falta de compreensão, falta de entendimento sobre Deus, um tipo de cegueira que os levava a viver conforme seus pensamentos fúteis, o que resultava numa vida desregrada de pecado. Esse é o resumo da vida gentílica, digamos assim. O versículo 17, 18, 19 resume isso para a gente.
Versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. E como andam os gentios? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ou seja, sendo guiados por pensamentos fúteis. Versículo 18. Obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Versículo 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Assim viviam os gentios. Irmãos, preste atenção. Somente em Israel havia um Deus santo que exigia santidade. Fora de Israel, entre os povos gentios, não havia esse conceito de santidade. Então tudo era tolerado, tudo era permitido. Sequer contavam com a possibilidade de existir um Deus no céu. Paulo diz que por isso eles se entregavam à dissolução. O que é dissolução? É uma vida libertina, sem regras, sem freios. Isso é uma vida dissoluta. Essa era a forma de viver dos gentios. Como os efésios eram gentios, Paulo estava dizendo o seguinte: a vocês deve mudar completamente a forma de vocês viverem. Ou seja, os irmãos da igreja de Éfeso não poderiam responder a Paulo dizendo: Paulo, o nosso costume aqui é assim. Essa é a nossa cultura. Esse negócio de pecado é coisa de judeu. Aqui a gente não tem esse conceito, não. É uma prática aqui da nossa sociedade isso. A cidade de Éfeso, todas as cidades ali da Ásia, colônias do Império Romano ou não, eram cidades que viviam com uma degradação moral absurda. Era prática. A imoralidade sexual era prática, inclusive, em templos. Havia cultos exclusivos para deusas do sexo, ou Deus do sexo. A imoralidade é tão grande entre os povos gentios que Paulo tem que escrever, eu já falei isso aqui 1000 vezes, Paulo tem que escrever aos Coríntios, a igreja, e falou: cada homem pode ter só uma mulher, hein? A sociedade de vocês é diferente, então o povo, os crentes, não podia chegar para Paulo e falar: Paulo, aqui a gente tem outra cultura, aqui é tolerado isso, aquilo outro. Para que ninguém falasse isso, Paulo diz o seguinte: a vocês não podem mais viver como a cultura de vocês vivem, como a sociedade de vocês vivem. A salvação em Jesus implica em rompimento com o pecado. E Paulo explica exatamente como isso deve acontecer. Olha o versículo 22 e 23. Versículo 22. No sentido de que, quanto ao trato, ou seja, como a forma de viver, a forma de vida, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Versículo 24. E vos revistais do novo homem, criados segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Preste atenção aqui. Aqui é muito importante aqui. Olhe com atenção esses 3 versículos. Olhe na sua Bíblia, que vai ficar mais fácil. Na sua Bíblia, esses 3 versículos, 22, 23 e 24. O versículo 22 fala que devemos despojar o velho homem. O versículo 23 diz que devemos nos renovar no espírito. E o versículo 24 diz que devemos nos revestir do novo homem. Despojar, a sequência é essa: despojar, renovar e revestir. Despojar no sentido de colocar de lado, de abrir mão. Renovar no sentido de nascer de novo. E revestir no sentido de entrar numa nova roupa, ter novas vestes. Isso que é revestir. A ideia aqui, irmãos, é de uma mudança completa e absoluta de vestes, em que nós, agora olha aqui para mim, nós em Jesus, nós nos livramos das antigas vestes sujas pelo pecado, nos renovamos, nos limpamos em Deus e nos revestimos agora com as vestes de um novo homem. Essa é a visão dada por Paulo.
É assim que, segundo Paulo, nós rompemos com o pecado. Nós abandonamos, deixamos, nos despojamos da velha roupagem. Nos renovamos em Jesus e nos revestimos com a nova natureza de Cristo e passamos a praticar novas coisas, a viver em novidade de vida, porque agora nós somos diferentes. Ou seja, não há a menor possibilidade da pessoa nascer de novo e permanecer nas mesmas práticas. A santidade, atos santos, ações santas, é o resultado, agora sim, natural, de uma pessoa que nasceu de novo em Cristo Jesus. Quem nasceu de novo, nasce com ojeriza do pecado. Nasce com repulsa do pecado. Disposto e dissoluto a, em Cristo, pela graça de Deus, se desfazer do velho homem e se tornar uma nova criatura. Essa seção da carta em que Paulo fala de santidade, ele termina com um bloco bom, um bloco do que vai do versículo 25 até o versículo 32, somente nos dando agora exemplos práticos de santidade. Aqui nós temos exemplos práticos, do versículo 25 ao 32. Vamos ler calmamente eles, mas de forma direta praticamente. Ao versículo 25. Por isso, deixando a mentira. Então, em primeiro lugar, quem nasceu de novo não é mentiroso. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Olha aqui para mim. É natural, em alguma situação, nós sentirmos ira. É natural. É quase que incontrolável isso. A questão é, o que nós fazemos com a ira que sentimos no coração? Nós vamos materializar essa ira? Sentimos ira e vamos levar as vias de fato porque sentimos ira? A Bíblia diz que não. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não permita que o tempo passe, que o dia acabe, sem você sossegar, aquietar esse fogo da ira no seu coração. Versículo 27. Não deis lugar ao diabo. O que isso significa? Não dê a ele situações, ocasiões, oportunidades em sua vida para a tentação, por exemplo. Vigia nesse sentido. Versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Não há desculpa. Não há desculpa, não há pretexto, não há história triste. Se furtava, simplesmente não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com a própria mão o que é bom, para que tenha o que acudir o necessitado. Uma mudança de vida que só o Evangelho de Jesus pode gerar. Aquela pessoa antes era um ladrão, agora ela não apenas trabalha para se sustentar, mas ela trabalha para ajudar os outros. Olha que maravilha! Versículo 29. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é a palavra torpe? É toda palavra que serve unicamente para ofender. É tudo aquilo que sai da nossa boca, unicamente com o objetivo de ofensa. E sim, prossegue ele, unicamente o que for que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. O que você falar, o que eu falar, em especial para os nossos irmãos, tem que transmitir graça à vida dele. Mas é verdade, mas se não vai edificar, não fale. Eu tenho razão, mas se não vai edificar, não fale. Só o que foi edificar. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus. Como que entristecemos o Espírito de Deus? Justamente quando andamos uma vida dissoluta. Aqui no contexto, podemos dar o exemplo quando nós não trabalhamos pela unidade da igreja, que vive debaixo do mesmo Espírito. É uma forma de entristecer o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Versículo 31. Longe de vós toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Está nos ensinando como viver bem em família e em comunidade. Sem ira, sem contenda, sem gritaria. Que só o pastor grite. E só na hora da pregação. E só na hora que o fogo cai. E que o resto seja tudo resolvido com a gente, com harmonia, com simplicidade.
Versículo 32, antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Facinho. Facinho. Não vive assim quem não quer, não é verdade? É só perdoar? Não. É perdoar como Deus perdoou. Olha, que responsabilidade. Há duas grandes verdades aqui. Primeiro, que ninguém consegue cumprir essa exigência do versículo 25 ao 32. Somente pela graça de Deus. Precisamos que o Senhor mude o nosso coração, mude a nossa mente, para que nós nos enquadremos nessas exigências do perfil de um cristão que vive em comunidade. Mas isso não exime a nossa responsabilidade, de forma nenhuma. Lembra do esforçando-vos? Lembra? Esforçando-vos. Os irmãos devem se esforçar, empenhar toda a força, todo o recurso necessário para mudarmos como pessoas e vivermos assim, como uma igreja unida e como uma igreja santa. Sem esforço, sem a graça de Deus, não conseguiremos. Queridos, essa não é uma lista que devemos, não é uma lista de exigências que devemos cumprir para sermos salvos. A gente não pode olhar para o capítulo 4 de Efésios e entender que ali é uma lista de exigências que, se eu quero ser salvo, devo cumpri-la. Não, não é isso. Mas nós já somos salvos. E justamente por já sermos salvos, nós olhamos para as exigências da palavra de Deus e desejamos cumpri-las como gratidão que temos pelo Senhor e como amor, resultado do amor que temos pela igreja de Deus. Então eu quero terminar com duas aplicações. A primeira é que todos nós trabalhemos arduamente pela unidade da igreja. Irmãos, não é apenas desejar a unidade. Essa é a hora de não é apenas orar pela unidade. Ah, Senhor, que nossa igreja seja uma igreja unida, que o Senhor nos faça um, que o Senhor opere essa maravilha. Ore com afinco, ore com disposição, ore com fé pela unidade da igreja, mas levante-se de sua oração e passe a trabalhar pela unidade da igreja. Trabalhe pela unidade. Viabilize meios de se reunir mais com seus irmãos. Viabilize meios de não faltar uma assembleia sequer, um encontro sequer, para o seu bem, para o bem da sua família, para o bem da sua casa. E obedecendo às ordens de Deus. Lutemos, trabalhemos arduamente pela unidade da igreja. Para isso nós recebemos os nossos dons. E por fim, que todos também busquemos arduamente viver em santidade. Se todos vivermos em santidade, teremos uma igreja santa aqui nesse lugar. Amém? Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados
estão firmes.